Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso preparatório para concursos, Decifrando a Radiologia. Eu sou o professor Wellington Pereira e essa aula, pessoal, é o nosso raio-x da banca Instituto Consulplan, pessoal. E para fazer esse raio-x da banca, pessoal, eu só consegui avaliar duas provas de técnico em radiologia organizadas pelo Instituto Consulplan, porque eu não achei mais provas de técnico em radiologia, né? Instituto Consulplan tem outras provas, mas não para técnico em radiologia. Então foram as provas da Prefeitura de Heriutaba, no Ceará, de 2014, e a prova da Siscopar, Consórcio Intermunicipal de Saúde, Costa Oeste do Paraná, de 2023. Então, pessoal, para poder fazer esse raio-x da banca, eu analisei tanto os conteúdos programáticos quanto as provas, as duas últimas provas dessa banca. Os conteúdos programáticos, para não ficar muito extenso, eu não vou ler não, mas você pode dar pause nessa aula, pausa nesse vídeo, né? E ler os conteúdos programáticos. Mas eu já separei na nossa trilha da aprovação todos os módulos específicos, eles foram separados baseados nos conteúdos programáticos do edital e na análise das duas últimas provas da banca. E com isso, eu criei para vocês esse cronograma específico que vai ser a base para você se direcionar no estudo, né? Na hora que você for começar os seus estudos para o Instituto Consulplan, você vai abrir a trilha da aprovação, tá? E logo no início, logo no primeiro módulo, você vai ter o cronograma do Instituto Consulplan. Então você pode baixar ele para poder te direcionar nesses estudos. E antes da gente resolver as questões, pessoal, preciso de falar uma coisa muito importante para vocês. Eu reparei, analisando as provas, as duas últimas provas do Instituto Consulplan, eu reparei que o Instituto Consulplan ele utiliza muito os termos de oposição. O que são termos de oposições? São esses termos, a afirmativa incorreta, é incorreto dizer que, exceto, com exceção de, analise o que está errado ou dê a alternativa errada. E isso é muito comum de algumas bancas utilizarem isso para poder confundir o candidato, porque o concurso em si já é algo muito maçante, já o candidato chega muito estressado e cansado na prova, devido à quantidade de questões e à pressão do próprio concurso em si, e se o candidato estiver distraído durante a resolução da questão e ela colocar que é a alternativa incorreta, o candidato tem que ter noção que o seu gabarito vai ser a resposta errada, vai ser a alternativa que está errada. Então, é muito comum da banca utilizar. O Instituto Consulplan, ele utiliza demais desse tipo de termo. Então, vamos ficar bem atento a isso aí para a gente não confundir isso na hora da prova, beleza? Então, agora nós vamos dar início à nossa primeira aula de resolução de questões do Instituto Consulplan. Então, sem mais enrolação, bora para a questão. Questão do Instituto Consulplan, prova da Prefeitura de Heriutaba, Ceará, 2014. Assinale a alternativa correta com relação à anatomia humana, sistemas do corpo e suas estruturas. Alternativa A. Sistema nervoso é composto por ossos, nervos e tendões. B. Sistema circulatório compreende o coração, encéfalo e rins. C. Sistema tegumentar é formado por pele e seus anexos, pelos e unhas. Ou alternativa D. Sistema digestivo é composto pela boca, faringe, intestino e timo. Então vamos lá, pessoal, vamos analisar cada alternativa individualmente. Alternativa A. Sistema nervoso é composto por ossos, nervos e tendões. O que vocês acham? Essa alternativa está correta ou não? Essa alternativa, pessoal, ela está incorreta. O sistema nervoso ele é composto por cérebro, coluna, nervos, gânglios e órgãos sensoriais especiais, tais como olhos e ouvidos. E a função do sistema nervoso é regular as atividades do corpo por meio de seus impulsos elétricos que atravessam vários nervos. E repare, pessoal, que eu deixei aqui para vocês a fonte de onde eu tirei a resposta para vocês se aprofundarem mais no conteúdo, buscar entender mais, não ficar preso só àquela resposta em si, porque as bancas elas podem
não só reutilizar a questão, mas reformular essa questão futuramente, só que com outra pergunta, de outra maneira. Então é ideal vocês se aprofundarem bem no conteúdo e não ficar presos só à resposta simples da questão. Então essa resposta foi tirada do Bom Traje edição 8, no capítulo 1. Então querem aprofundar mais, dá um pulinho no Bom Traje. Pode ser o 8, eu tirei o 8 porque é o que eu tenho ele digital, né? Eu tenho o 8 e o 9 digital, mas essa resposta você pode encontrar ela da mesma maneira no Bom Traje 8, na edição 9 e também na nova edição, que é a edição 10, tá? Então, como vimos, essa alternativa ela está incorreta. Vamos para a alternativa B. Sistema circulatório compreende coração, encéfalo e rins. Essa alternativa também está incorreta, pessoal. O sistema circulatório é composto por órgãos cardiovasculares, que são coração, sangue e vasos sanguíneos, e também sistema linfático, que são os linfonodos, vasos linfáticos, glândulas linfáticas e baço. E as 6 funções do sistema circulatório são as seguintes: distribuir oxigênio e nutrientes para as células do corpo, transportar resíduos celulares e dióxido de carbono das células, transportar água, eletrólitos, hormônios e enzimas, proteger contra doenças, prevenir hemorragias formando coágulos e auxiliar no controle da temperatura corporal. Outra coisa, eu tenho colocado também as funções de cada sistema, porque vocês podem encontrar questões relacionadas a isso. É comum também as bancas perguntarem as funções dos sistemas do corpo humano. E continuando, alternativa C. O sistema tegumentar é formado por pele e seus anexos, que são pelos e unhas. Bom, pessoal, essa alternativa é o nosso gabarito. Essa alternativa está correta. O sistema tegumentar é composto pela pele e todas as estruturas derivadas dela. As estruturas derivadas incluem o cabelo, unha, suor e glândulas sebáceas. E as 5 funções do sistema tegumentar são as seguintes: regular a temperatura corporal, proteger o corpo contra infecções microbianas e danos de radiação mecânica, química e de raios ultravioleta, eliminar resíduos corporais pela transpiração, receber certos estímulos como temperatura, pressão e dor, e sintetizar certas vitaminas e produtos bioquímicos como a vitamina D. E por último, a alternativa D, que nós já sabemos que ela está incorreta. O sistema digestivo é composto pela boca, faringe, intestino e timo. O sistema digestivo, pessoal, e também chamado em algumas literaturas de sistema digestório, inclui o tubo digestório e alguns órgãos periféricos. O tubo digestório é constituído por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Os órgãos periféricos da digestão são as glândulas salivares, o fígado, vesícula biliar e pâncreas. E a função dupla do sistema digestório é preparar os alimentos para a absorção pelas células por meio de diversos processos físicos e químicos de decomposição e eliminar resíduos sólidos do corpo. Questão do Instituto Consulpan, prova da Siscopar 2023. Radiografia pode ser definida como a imagem de uma parte anatômica produzida através da ação de raio-x sobre um receptor de imagem. Sobre a temática, analise os itens abaixo e marque a opção correta. Então vamos lá, vamos analisar cada item. Item 1. O raio central pode ser definido como imagem radiográfica oriunda do paciente? É isso que se refere ao raio central, pessoal? Bom, o item 1 está incorreto, porque o raio central, segundo o Bom Traje, edição 8, também no seu capítulo 1, o raio central é a maior parte central do feixe de raio-x emitido de um tubo de raio-x. É a porção, desculpa que ficou
junto aqui, pessoal, mas aqui é separado, tá? É a porção do feixe de raio-x com menor divergência. Ou seja, pessoal, o centro, o raio central é o centro do feixe. E o centro do feixe é o que tem o maior poder de penetração. Portanto, esse item 1 está incorreto. Item 2. Receptor de imagem é caracterizado pela maior porção central de raio-x dos feixes emitidos pelo tubo e raio-x. Bom, o item 2 também já está incorreto, porque isso é a definição de raio central. Receptor de imagem é o dispositivo que captura a imagem radiográfica do paciente e refere-se tanto ao filme cassete quanto aos dispositivos de aquisição digital. Item 3. É uma função durante o exame radiográfico instruir ao paciente quanto à respiração e início da exposição. Já o item 3, pessoal, ele está correto. Com relação ao procedimento ou exame radiográfico, o exame radiográfico envolve 5 funções gerais. Primeira função, posição da parte do corpo e alinhamento com o receptor de imagem e o raio central. 2. Aplicação de medidas de proteção contra radiação e dispositivos. 3. Seleção dos fatores de exposição, ou seja, técnica radiográfica, no painel de controle. E aqui está a nossa confirmação do item 3. Instruções relacionadas à respiração do paciente e à iniciação da exposição dos raios-x. E no item 5, processamento do receptor de imagem, sistema com base em filme analógico e em cassete PAX, ou seja, o processo de revelação da imagem radiográfica, seja ela analógica ou digital. Sendo assim, pessoal, o item 1 é falso, o item 2 também é falso e o item 3 é verdadeiro. Então, o nosso gabarito será a alternativa C, falso, falso e verdadeiro. Questão do Instituto Consulpan, prova da Siscopar 2023. A radiografia pediátrica requer preparação técnica eficaz da equipe. Sobre a radiografia pediátrica, é correto afirmar. Então, pessoal, antes da gente ler as alternativas, vamos entender como que um técnico em radiologia deve proceder durante o atendimento pediátrico. No primeiro encontro, a maioria das crianças é acompanhada de pelo menos um dos pais ou cuidador. Os seguintes passos são importantes: apresentar-se como técnico ou tecnólogo que vai trabalhar com aquela criança, saber quais informações o médico assistente deu aos pais e ao paciente, explicar o que vai realizar e quais serão as suas necessidades. Lágrimas, medo e resistência combativa são reações comuns para uma criança mais nova. O técnico ou tecnólogo deve despender o tempo para comunicar aos pais e à criança numa linguagem que eles possam compreender exatamente o que ele vai realizar. O profissional deve tentar construir uma atmosfera de confiança na sala de espera antes que o paciente seja levado até a sala de radiografia. Então vamos para nossas alternativas. Alternativa A: o técnico em radiologia deve atentar somente para a realização do exame, pois a confiança e a segurança deve ser garantida pelo responsável pela criança. Essa alternativa, pessoal, está incorreta. Como nós vimos, o técnico ele deve tentar construir uma atmosfera de confiança, tanto com a criança quanto com os responsáveis. Então, essa responsabilidade também é do técnico. Alternativa B: medo e resistência podem ser atitudes comuns antes da realização do exame. Até aqui está correto. Mas o profissional deve ignorar esses aspectos e focar na preparação da sala para o exame radiológico. Aqui, a nossa alternativa se torna incorreta.
Como nós vimos, o técnico ele deve explicar o procedimento antes tanto para a criança quanto para os pais, de uma linguagem que eles possam entender, mesmo que ele utilize bastante tempo para poder a criança ter essa confiança no profissional. Então vamos para a alternativa C. O profissional não precisa explicar o procedimento que será realizado para a criança, pois a mesma não tem capacidade de entender a situação. Essa alternativa está totalmente incorreta. O técnico sim precisa explicar o procedimento para gerar aquele ambiente de confiança, né? Então, por último, a alternativa D. Como as outras estão incorretas, já sabemos que a alternativa D é o nosso gabarito. Então, dando seguimento, a alternativa D. Deve-se prezar sempre pela relação de confiança e respeito pela criança e acompanhante, exatamente como nós vimos. O profissional deve tentar construir uma atmosfera de confiança na sala de espera, tanto com a criança quanto com o responsável ou acompanhante pela criança. Questão do Instituto Consulpan, prova da Siscopar 2023. Pacientes pediátricos, de modo geral, incluem lactantes a crianças de idade de 12 a 14 anos. Sobre o atendimento dessa população, analise os itens abaixo e marque a opção correta. Então vamos analisar cada item. Item 1. Não há necessidade de proteção radiológica através da redução de exposições de repetição. Bom, pessoal, num atendimento pediátrico, será que realmente não há necessidade de proteção radiológica das crianças? Com certeza não. Com certeza a resposta está incorreta, né, pessoal? A proteção radiológica para um atendimento pediátrico, procedimento ou ações para minimizar a dose de exposições são necessárias, que são reduzir a repetição de exposições, imobilização apropriada. Quando a gente imobiliza o paciente, a gente automaticamente reduz a possibilidade de ter que repetir as exposições, ter que repetir o exame. Eliminar o uso da grade quando o paciente apresenta uma espessura menor que 10 centímetros. E por que isso, pessoal? Porque nós sabemos que a grade antidifusora, ela absorve parte dessa radiação, que são os fótons que não são interessantes para a formação da imagem. Mas automaticamente, quando você utiliza a grade, você tem que aumentar a técnica. Então, por isso, quando o paciente tem menos de 10 centímetros, a estrutura do paciente tem menos de 10 centímetros, é recomendado que não utilize a grade. Com isso, você reduz a técnica, reduz a dose de radiação naquele paciente. Redução do tempo de exposição. Como que a gente faz essa redução desse tempo, pessoal? Aumentando o MA e diminuindo o tempo. Com isso, você tem uma radiografia mais rápida, porque o MA é a quantidade, sabemos que o MA é a quantidade de radiação, você aumenta o MA, você aumenta a quantidade de fótons e compensa diminuindo o tempo de exposição. Com isso, você tem menos risco de artefato de movimento da criança. Você tem menos risco que essa criança se movimente e você tenha que repetir a exposição. Proteção gonadal. As gônadas das crianças devem sempre ser protegidas. E aqui nós temos exemplos de protetores de gônadas e um aventalzinho, né, que também é um protetor de gônada. E por último, proteção dos pais, com o uso de avental plumbífero, protetor de tireoide, entre outros. Então, pessoal, essa primeira parte do item 1 ela já está incorreta, mas vamos continuar para poder a gente aprender um pouco mais. A segunda parte do item 1, pois o desenvolvimento ósseo da criança já está totalmente formado e maduro. Vamos ver o que o Bontragen, no seu capítulo 16, fala sobre isso. O desenvolvimento ósseo ou ossificação. Os ossos das crianças pequenas passam por vários tipos de mudanças de crescimento, desde o nascimento até a adolescência. Na pelve, o osso do quadril, o ilho, o isquio e púbis, como são ossos individuais separados por um espaço de articulação, que é a região de crescimento cartilaginosa
na área do acetábulo. Então, pessoal, como podemos ver nessa radiografia, o osso do quadril de uma criança, o ilho e o isquio e o pubis, eles são separados, eles só se fundem na idade adulta. E as cabeças dos fêmures também parecem ser separadas por um espaço de articulação que não deve ser confundido com um local de fratura ou outras anormalidades. Essas são regiões de crescimento cartilaginosas normais. Aqui, como podemos ver no fêmur, a cabeça do fêmur ela é separada do colo por um processo normal de crescimento da criança, né? Ela só se funde também na idade adulta. E continuando, nos ossos longos das crianças, no fim da diáfise, está a metáfise. A metáfise é a área em que o crescimento do osso ocorre em comprimento. O espaço entre a metáfise e a epífise é constituído por uma cartilagem conhecida como camada epifisal. As camadas epifisais são encontradas até que o crescimento do esqueleto tenha completado a sua maturidade, o que normalmente acontece aos 25 anos de idade. As epífises são partes dos ossos que aumentam em tamanho e aparência conforme a criança cresce. Então, pessoal, um osso longo ele é formado por uma diáfise, que seria o meio do osso, né? E duas epífises, epífise proximal e epífise distal. Numa criança, a epífise, tanto proximal quanto distal, entre a epífise e a diáfise, nós temos a metáfise. A metáfise, ela é essa parte do crescimento, ela é responsável pelo crescimento desse osso. E esse espaço entre a metáfise e a epífise chama-se camada epifisal, é essa linha, ou linha epifisária. Vocês vão perceber isso em todos os ossos longos de uma criança. Essa linha, como podemos ver aqui no rádio, podemos ver no fêmur, na tíbia, e essas regiões só são fundidas também na idade adulta. Portanto, essa parte também do item 1, ela está incorreta. Então vamos para o item 2. São exemplos de dispositivos de imobilização: prancha Tanyen e pin off state. Então, para analisar esse item, vamos entender um pouco mais sobre a imobilização de pacientes pediátricos. Quando necessário, os métodos efetivos de imobilização são essenciais para prevenir o movimento durante as exposições. Exemplos de imobilizadores pediátricos: o pin off state é um aparato de imobilização comumente usado para o tórax em ortostásia e para procedimentos no abdômen em crianças de até 5 anos de idade. As crianças ficam com as pernas para baixo através de uma abertura e os braços são levados para cima da cabeça e 2 grampos de plástico são ajustados firmemente contra cada lado do corpo para prevenir o movimento. O mecanismo gira em ambas as posições, PA e lateral, sem mover a criança. E aqui nós vemos um exemplo do pin off state, pessoal. A criança fica com o braço elevado, os pés ficam para baixo, tá? E esse dispositivo de acrílico segura a criança para que ela não faça nenhum tipo de movimento. E repare que esse aparelho, ele tem um eixo que gira, entendeu? Vocês podem entender um pouco mais sobre esses tipos de imobilizadores no capítulo 16 do Bontragem. Então vamos continuar. Já a prancha Tanyen é utilizada para imobilizar membros superiores e inferiores de pacientes pediátricos. Essa, por sua vez, pessoal, o paciente é preso a uma prancha de acrílico e os seus braços e pernas são imobilizados por faixas. Então, essa alternativa, esse item 2, melhor dizendo, ele está correto. Vamos ver sobre o item 3. A maca plexiglass pode ser empregada para imobilizar membros superiores e inferiores sem obscurecer a anatomia essencial. Então, pessoal, esse item ele pode até gerar uma confusão, porque vocês reparem que ele basicamente descreve a prancha Tanyen, mas plexiglass nada mais é que um material
termoplástico transparente, também conhecido como acrílico ou vidro acrílico. Então, esses dois tipos de imobilizadores têm a mesma função. Com isso, nós vemos que o item 1 é falso, o item 2 e 3 são verdadeiros. Então, a nossa resposta é a alternativa B, falso, verdadeiro e verdadeiro. Questão do Instituto Consulpan, prova da Siscopar 2023. Sobre a compressão aplicada à mama, durante a mamografia, é correto afirmar, exceto. Muita atenção, pessoal. A banca agora está perguntando a alternativa incorreta. Então, nosso gabarito vai ser a resposta, a alternativa que estiver errada. Então, vamos lá. Sobre compressão das mamas. Alternativa A, a compressão causa um aumento do movimento e falta de nitidez geométrica. Alternativa B, a compressão auxilia no aumento do contraste. C, a compressão mamária tem a capacidade de separar estruturas mamárias que possam estar superexpostas. Ou alternativa D, a compressão torna a mama mais uniforme durante a mamografia. Então vamos entender um pouco sobre essa compressão mamária. Para que serve a compressão mamária? Todos os sistemas mamográficos contêm um aparelho compressor, que é usado para nivelar a espessura do tecido mamário. Compressão apropriadamente aplicada é um componente crítico na produção de mamografias de alta qualidade. 6 razões para o uso da compressão são as seguintes. 1. Para diminuir a espessura da mama e fazê-la mais uniforme. 2. Para trazer a estrutura mamária mais próxima do receptor de imagem quanto possível. 3. Diminuir a dose necessária e a quantidade de radiação espalhada. 4. Para diminuir o movimento e a falta de precisão geométrica. 5. Para aumentar o contraste, diminuindo a área de exposição. E 6. Para separar estruturas mamárias que possam estar sobrepostas. Esses 6 fatores identificam como a qualidade de imagem ou resolução é melhorada pela redução de dispersão e pela redução de magnificação das estruturas mamárias. E pessoal, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre esse assunto, é só vocês lerem no Bontragem, edição 8, no capítulo 20. Lembrando que pode ser também nas outras edições do Bontragem, tá? E nós também, no nosso curso, nós temos o PDF de mamografia, que também tem informações sobre compressão mamária. Então, pessoal, depois que nós entendemos para que serve uma compressão mamária, nós vemos que das alternativas acima, a única que está incorreta, a única que não é compatível com essas 6 razões é a alternativa A, que diz que a compressão causa um aumento do movimento e falta de nitidez geográfica. Nós aprendemos que essa compressão, na verdade, ela diminui o movimento devido à falta de precisão geográfica e aumenta a nitidez, melhora a qualidade da imagem. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula de resolução de questões do Instituto Consulpan. Nós vamos ficando por aqui, para essa aula não ficar muito extensa. E na próxima aula nós damos continuidade à resolução de questões sobre o Instituto Consulpan. Um abraço e até a próxima aula.